Vamos para a devocional de hoje. Lucas, capítulo 21. Já estamos chegando no final do Evangelho de Lucas. E aqui vai falar sobre o sinal do fim dos tempos. É um texto que também está nos evangelhos de Mateus e Marcos. Então, como nós falamos, o evangelho sinótico, né? Semelhantes, os evangelhos sinóticos semelhantes, e esse texto já está lá. Mas tem algo aqui que só Lucas denota, e eu quero passar para você sobre os fins dos tempos, tá? O versículo 20, o capítulo 21, versículo 12, diz assim: Mas antes de tudo isto, prenderão e perseguirão vocês. Então eles os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Agora, olha só que coisa linda o versículo 13. Só tem no Evangelho de Lucas, tá? Esse parênteses, vamos assim dizer. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Eu acho muito lindo isto. Ou seja, Deus coloca-nos em algumas situações aparentemente complicadas, difíceis, adversas, e Ele coloca para nós o seguinte: todas as situações são oportunidades para vocês testemunharem do meu nome. Eu acho isso aqui muito profundo, de nós aproveitarmos as oportunidades que Deus tem nos dado para testemunhar que somos filhos dele, testemunhar que somos pessoas da fé, não nos envergonharmos do evangelho, mas falarmos o que temos visto e ouvido. O que é testemunhar? Testemunhar é simplesmente você contar algo que aconteceu. Então, testemunhar a respeito de Cristo é testemunhar algo que aconteceu e está acontecendo na sua vida. Muito, muito, muito bela essa colocação de Cristo diante das adversidades que nós passamos. Mas ele não para por aí. Ele continua no versículo 14. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Olha que profundo isto. Vocês convençam-se que não vão ficar preocupados. Vocês não fiquem preocupados com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Promessa de Deus para a sua vida. Quando eu estou disposto a fazer a obra de Deus, Deus me dá as palavras. Quando eu estou disposto a fazer a obra de Deus, Deus me dá sabedoria. Isso é uma ação sobrenatural do Espírito Santo que habita em nós. A única coisa que Deus pede para mim e para você é disposição, obediência, de testemunhar a respeito dele e não ficarmos preocupados com o que vamos dizer. Simplesmente testemunhe, porque as palavras Deus vai colocar na sua boca. Palavra de Deus. Quantas vezes eu ouvi testemunhos, e na minha própria vida, de coisas que eu nunca imaginei que fosse sair ali na hora, e Deus coloca. Isso é milagre. É milagre. Quando os fariseus ficaram enciumados com as crianças e todo mundo gritando: Hosana ao que vem em nome de Deus, reina hoje aqui sobre nós, na entrada triunfal de Jerusalém, os fariseus falaram para Jesus fazê-los calar. Aí Jesus disse o seguinte: se eles se calarem, até as pedras clamarão. Ou seja, a obra de Deus será feita. Deus vai fazer a obra dele de qualquer jeito. As pessoas vão ouvir a respeito dele. Só que Deus não quer usar pedra. Deus quer usar a minha vida e usar a sua vida. E Deus nos dá capacidade para fazermos isso da forma dele. Sabedoria. Não tenha medo
de testemunhar. Não tenha medo de dizer que você é de Cristo. Não tenha medo de dizer: eu vou à igreja, eu sou de Deus. E se algumas pessoas te contradizer, se algumas pessoas falarem alguma coisa que venham contra aquilo que você acredita, ou que elas duvidem, digam com toda a convicção que você está convicto daquilo que crê. E Deus vai te dar palavras. Ao ponto de, olha só o finalzinho do versículo, ao ponto de seus adversários, nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer você. Isso aqui é uma promessa tremenda, que só no livro de Lucas aparece esse parênteses assim, vamos dizer, sobre o fim dos tempos, tá? Ou sermão profético. Versículo 17. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. E perseverando que vocês obterão a vida. As pessoas vão odiar vocês, as pessoas vão humilhar vocês, mas eu digo uma coisa para vocês: vocês estão protegidos. Nenhum fio de cabelo cairá. Eu estou guardando vocês. Por isso que ele diz, é na perseverança da alma, na perseverança de vocês que vocês ganharão a alma de vocês. É perseverando que vocês serão salvos. Essa é a palavra de Deus para a sua vida, tá? Persevere mesmo em meio às lutas. Quando houver quedas, peça perdão, peça arrependimento, peça graça e continue caminhando. Nós somos falhos, mas não desanime da sua jornada. Quando você errar, encontre em você um lugar de arrependimento. E arrependimento é você dizer para Deus: eu errei e estou triste por ter errado, mas me ajude a continuar. Essa é a palavra de Deus para sua vida, tá? Não desanime em meio às dificuldades, em meio às perseguições, em meio às quedas. É na perseverança que você ganhará a sua alma. Você pode até grifar esse versículo 19, profundo demais. É perseverando que vocês obterão a vida. E o 27, quando fala sobre a vinda de Cristo, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. E quando começarem a acontecer estas coisas, os sinais, tá? Da vinda de Jesus, que estão aí para todo mundo ver. Quando começarem a acontecer essas coisas, dos sinais, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Neste mundo passamos por aflições, somos estrangeiros e peregrinos aqui. A linguagem do Filho de Deus é diferente da linguagem do mundo. Os valores dos filhos de Deus são diferentes dos valores do mundo. Os princípios dos filhos de Deus são diferentes dos princípios do mundo. É por isso que muitas vezes nós nos sentimos um ET, vamos assim dizer. Parece que somos uns extraterrestres. É porque a nossa conduta é do céu, é para lá que nós vamos. Então Jesus está dizendo uma coisa aqui maravilhosa. Quando vocês perceberem os sinais acontecendo, levantem a cabeça. Levantem a cabeça. Por quê? Porque está próxima a redenção de vocês. O sofrimento que nós temos aqui vai acabar. Os sofrimentos estão com dias contados. E como nós sofremos aqui? E como nós sofremos com as notícias que nós ouvimos? Como que nós sofremos com as dificuldades que nós passamos? São doenças que vêm, são ataques que vêm, são injustiças que vêm, são a morte, as doenças que levam os nossos entes queridos. Ou seja, nós somos atribulados aqui, mas perseverem. E quando vocês virem esses sinais, levantem a cabeça. Não fique cabisbaixo, sentindo pena de você,
aquela autocomiseração, aquele sofrimento. Não. Você está aqui de passagem. Tudo passa. Esse mundo vai passar. Os seus sofrimentos vão passar. Tudo isto aqui vai passar. Mas as palavras de Deus, as promessas de Deus e a eternidade jamais passarão. Ergam a cabeça. Profundo, né? Profundo. Levantem-se e ergam a cabeça. O versículo 32. E eu asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Jesus estava profetizando ali, especificamente, a queda de Jerusalém. Você começa a perceber ali no versículo 5, capítulo 21, versículo 5, só para você entender o contexto. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Ali aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Jesus estava aqui no ano 33, tá? Na idade cristã. Então, dentro de 37 anos depois, no ano 70, iria acontecer isto. E aí ele coloca sobre a vinda dele, a vinda futura, que ainda não aconteceu, mas que tudo ia começar com a dispersão de Jerusalém, com a destruição de Jerusalém, com a dispersão dos judeus pela terra. E aí ele coloca, por isso que ele coloca aqui no versículo 32, eu asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Ou seja, aquela geração viu o templo ser destruído. Aquela geração viu Israel ser disperso. Imperador Tito, romano, ele atacou Israel, matou muitos judeus, porque os judeus se rebelaram contra Roma e foram praticamente aniquilados e dispersos por todas as nações, até o ano de 1948. Olha só, agora há pouco tempo, no século passado, quando eles voltaram à terra deles, que é Israel. E o versículo 33, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, pegue vocês de surpresa, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. A vinda de Jesus virá. A vinda de Jesus acontecerá. Jesus virá. É o que vai acontecer. Então, Jesus ele coloca aqui de uma forma muito profunda no 34. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem, ou seja, libertinagem sexual, não levar Deus a sério, levar as coisas na brincadeira, não ter peso, viver de uma forma leviana. Cuidado com a libertinagem, cuidado com a bebedeira, cuidado com as orgias, cuidado com as drogas e cuidado com as ansiedades da vida. Olha que profundo isso aqui. Jesus está falando aqui que muitas pessoas ficam tão empolgadas com esse mundo, com o dinheiro, com o financeiro, as ansiedades da vida, que perdem a noção de que Jesus virá. Então não é somente para aqueles que são promíscuos, sexualmente falando. Não é somente para aqueles que têm vícios, como bebida, drogas, que Jesus está falando, mas também para aqueles que estão ansiosos com as coisas desta vida. Tem muita gente que está correndo atrás de bens materiais, coloca o seu coração nas riquezas e perdem noção de que um dia tudo isso vai ficar. E a única coisa que ele vai levar é o seu espírito. E muitas pessoas são pobres espiritualmente,
porque querem só adquirir riquezas materiais. Não tem tempo para a igreja, não tem tempo para a família, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para devocional, não tem tempo. Não tem tempo. Só pensa em trabalhar, só pensa em ganhar dinheiro, só pensa em fazer projetos, planos. E de uma hora para outra, tudo isso vai acabar. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem dará em troca da sua alma? Pense nisso com carinho, tá? Pense nisso como uma palavra de Deus para você. Hoje é um tempo de você meditar sobre isso. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer pela tua palavra, pela maneira como o Senhor fala conosco através da tua palavra. E eu peço que o Senhor abençoe-nos. Abençoe-nos, ó Pai, com fé, com perseverança. Muito obrigado porque as palavras o Senhor coloca em nossas bocas, a sabedoria o Senhor nos dá, a perseverança, a fé, tudo que nós precisamos nós temos em Ti. Então, ajude-nos a Te buscar, ó Pai, com mais intensidade. Obrigado por esse tempo precioso que o Senhor nos dá de termos esse momento devocional, a maneira como o Senhor tem falado conosco através da Tua palavra. Abençoe-nos, Pai. Que a Tua bênção seja derramada sobre nós e o Teu poder nos envolva. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito você, viu? Deus abençoe muito você e seja muito grato pela oportunidade que Ele dá a você, dá a mim, de podermos ter esse tempo todos os dias aqui. Amanhã, se Deus quiser, eu espero você. Até lá.